Boa tarde, pessoal. Então hoje nós vamos começar a segunda matéria do segundo trimestre. Tá? Então vamos começar a falar de matriz. E o que vem ser uma matriz? Tá? Uma matriz é a parte numérica de uma planilha eletrônica. Tá? De uma planilha. Então vamos dar um exemplo aqui de matriz. Um exemplo. Por exemplo, boletim escolar. Boletim escolar é um tipo de planilha que num lado, num pedaço, vou pegar o boletim de vocês. Por exemplo, a gente vai ter aqui matemática, língua portuguesa, física e química. Tá? Tem outras matérias. Então aqui vocês vão ter NP1, NP2 e NP3. Vamos discutir, vocês tiraram aí 8, 5, 4. Aqui foi 5, 7, 6,5, 3, 5, 8. 7, 2, 9. Isso aqui é um boletim escolar. Tá? Então isso aqui seria um exemplo típico de uma matriz. Certo? Sendo que na matemática interessa para a gente estudar somente, que a gente vai estudar aqui, somente a parte, tá? A parte com números, que é a parte que vai interessar para a gente. Então aqui, ó. Então, ó, essa parte em vermelho, que é a matriz que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui dessa matriz, vou tirar os termos, tá? Então, um exemplo de outra matriz, tá? Vamos chamar aqui a matriz A de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é uma matriz. Exemplo de uma matriz, tá certo? E o que caracteriza a matriz? Tá? Então, uma matriz, via de regra, a gente vai ter uma representação dessa forma. Tá? Que ela vai ser, o M representa o número de linhas. Então, M significa quantas linhas tem essa matriz. E o N vai representar E o N vai representar a coluna. Certo? Então aqui. Então eu vou ter uma matriz com N linhas e N colunas. Então, a matriz representada dessa forma. Então, aqui nós teríamos A2N e aqui embaixo A, M, N. Certo? Então, isso é uma matriz. Aqui ela tem a representação dessa forma. Cada termo de uma matriz M por N é representado por um termo e J. Esse J vai representar
qual a posição que ele está ocupando na matriz, tá? Com I e J, e pertencente ao intervalo entre 1 e M, e J pertencente ao intervalo entre 1 e N, tá certo? Então isso é uma matriz assim que a gente representa. Vamos dar um exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui a gente tem o termo A1, 1, quer dizer, primeira linha e primeira coluna, vai ser isso aqui, essa é uma matriz 2 por 3, tá? O A1 é o 1, o A1, 2 é o 2, o A1, 3 é o 3, tá? O A2, 1 é o 4, A2, 2 é o 5, A2, 3 é o 6, tá certo? Então, ó, I é sempre a linha, essa ou essa, tá? O segundo termo, 1, o segundo é a coluna, ó. A1, 1 é 1, A1, 2, A1, 3, tá certo? Então assim a gente representa uma matriz, certo? Com esse tipo de representação. Bom, as matrizes têm alguns tipos especiais de matrizes. Tá? Quais são os tipos especiais de matrizes? A gente tem a matriz, primeira matriz quadrada. Qual é a característica da matriz quadrada? O M é sempre igual ao N, tá certo? Então, exemplo, uma matriz B, 2 por 2. Então, vai ser 2, 4, 6, 8. Tá? Ou uma matriz C, uma matriz 3 por 3. Vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tá? Então, isso aqui é uma matriz quadrada, porque ela tem o M igual ao N. Na matriz quadrada, a gente tem uma coisa que a gente tem que interpretar, que a gente tem que conhecer, que é o que a gente chama de essa diagonal aqui, que ela é diagonal principal, tá? E essa diagonal em roxo, que é a diagonal secundária. Certo? Então, dentro da matriz quadrada, a gente tem que conhecer essas duas características da matriz, essas duas definições para a gente. Bem? Nós também temos a matriz identidade.
que vem ser uma matriz identidade? Toda matriz identidade ela tem que ser quadrada, tá? Então a matriz identidade é uma matriz em que a diagonal principal vamos dar aqui uma matriz diagonal com dois termos. A diagonal principal é sempre igual a 1 e a secundária é igual a 0. Então, toda matriz identidade, todos os termos que não estão na diagonal principal são igual a 0. E os elementos da diagonal principal são igual a 1. Tá? Isso é o que caracteriza uma matriz identidade. Como todas elas têm que ser quadradas, a representação numérica que vem subscrito ao I vai indicar quantas linhas e colunas tem a matriz. Tá? Então, I2, 2 linhas e 2 colunas. I3, 3 linhas e 3 colunas. E aí vai, tá bom? Tá. Outro tipo de matriz que a gente tem que conhecer é a matriz nula. Tá? Então, o que é a matriz nula? É uma matriz em que todos os termos dela são igual a 0. Tá? É uma matriz 2 por 3 em que todos os termos são igual a 0. Tranquilo? Daí? Aí o Abraão tem que pegar uma repetida na matriz identidade. Então vamos lá. Abraão, a matriz identidade, o que caracteriza ela é que todos os elementos da diagonal principal são igual a 1 e todos os outros elementos são igual a 0. Então os únicos elementos que vão ter algum valor na matriz identidade são os da diagonal principal. E todos os valores serão igual a 1. E todo mundo que tiver por fora vai ser igual a 0. Tá? Então, diagonal principal é todo mundo 1 e o restante, todo mundo é 0. Isso é o que caracteriza a matriz identidade. Tudo bem? Tá. Vamos dar agora aqui multiplicação de um número real K qualquer, tá? Então aqui, K pertencente ao conjunto dos reais, tá? Por uma matriz. Bom, então vamos dar um exemplo. Vamos pegar K que multiplica a matriz A que a gente deu. K vezes a matriz A. Então K que multiplica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então a matriz K vezes A vai ser, o K vai multiplicar por todos os elementos da matriz. Então vai ser K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. Tá? Então toda vez que a gente multiplica um número real por uma matriz, a gente está multiplicando todos os elementos da matriz por esse número. Certo? Então eu estou passando multiplicação na matriz antes para explicar matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Matriz oposta é quando a gente pega uma matriz A, e multiplica por menos 1.
certo? Então isso aqui, essa matriz vai ser igual à matriz oposta. Isso aqui que é a matriz oposta, certo? Então qual é a matriz oposta de A? Vai ser o A multiplicado por menos 1, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pessoal, tá aí? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então agora vamos falar de adição de matrizes, tá? Então vamos, por exemplo, somar a matriz A mais uma matriz B. Vai gerar uma matriz C, tá? Então, vou mudar aqui características. Vou botar como características que não... Condições, não. Então, vou botar aqui condições para a gente poder fazer uma soma de matriz. Então, toda vez que a gente vai fazer soma de matrizes, então vou botar aqui as matrizes tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Então, se a matriz A for M por N, então a matriz B tem que ser M por N e vai gerar uma matriz C M por N, tá? Então, se a gente deu que a matriz A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A matriz B vai ter que ter o mesmo número de linhas e colunas. Vamos botar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? Então, quando a gente soma uma matriz, então se eu vou somar uma matriz A, M por N, mais uma matriz B, M por N, tá? O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou criar uma matriz C em que o primeiro termo, C, não vai dar espaço. Eu vou criar uma matriz C M por N, de tal forma que o C1, 1 vai ser igual ao A, 1, mais o A, mais o B, 1. O C1, 2 vai ser igual ao B, vai ser igual ao A, 2, mais o B, 2. E assim, até o C, M, N, vai ser igual ao A, M, N, mais o B, M, N. Certo? Então, vamos pegar o nosso exemplo. Matriz A, 2 por 3, mais a matriz B, 2 por 3. Vai gerar uma matriz C
2 por 3. Certo? Aqui é a matriz A e B dada. Então, o C, 1 vai ser igual a 1 mais o B, 1. Quem é o A, 1? 1 mais 2, 3. Certo? O C, 2 vai ser igual a 2 mais o B, 2. Olha lá. 2 mais 4, 6. Tá? E por aí vai. Então a matriz C, 2 por 3, vai ser quem? 3, 6, depois vem 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. 5 mais 10, 15. 6 mais 12, 18. Tá certo? Isso que é uma adição de matriz. Então, operação relativamente simples, que a gente vai somar os termos que estão na mesma posição. Sempre a condição que tem que ser observada. M por M, M por N. Tem que ser sempre iguais. Tá? Senão elas não podem ser feitas somas. Bom? Propriedades da soma. Propriedades da adição. Elas são associativas. Ou seja, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Certo? Elas são comutativas. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Associativa, comutativa. Elas têm elemento neutro, ou seja, A mais 0 é igual a A. Tá? Essa aqui quem é? É a matriz nula. Então, uma propriedade. Tá? Está faltando uma propriedade, eu estou lembrando, depois eu falo com vocês. Tá? Então, isso aqui. Vou falar agora de A. Matriz oposta, eu já falei. Vamos ver agora. Então, vou falar agora de igualdade de matrizes. Então, duas matrizes são iguais, então vou botar aqui. Matriz A vai ser igual a uma matriz D, tá? Se somente C, tá? A e J foi igual a D e J, certo? Então, todos os elementos das matrizes têm que ser iguais, tá? Então, a matriz A, M por N, A e J, D e J, desde que I pertença ao intervalo entre 1 e M, e J pertence ao intervalo
entre 1 e n. Certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o que é uma igualdade matriz, as propriedades da adição? Vou apagar aqui. Subtração de matrizes. Então, por exemplo, uma matriz A menos uma matriz B é a mesma coisa que a gente falar que está somando a matriz oposta de B. Tá? Então, toda vez que a gente tiver uma diferença de matrizes, a gente vai pegar os elementos da matriz que está sendo diminuída e vai multiplicar por menos 1 e vai fazer a adição. Então, vai funcionar da mesma forma que a adição de matrizes. Está observando sempre esta característica. Bom? Tem tudo bem, pessoal? Tá? Então, já falamos de multiplicação, tá? Multiplicação de matrizes. Não, ainda vamos chegar lá, tá? Outro tipo de matriz que a gente não falou ainda é a matriz transposta, tá? Então, para que é uma matriz transposta? A gente vai trocar linhas por colunas. Tá? Então, vamos dar novamente o nosso exemplo da matriz A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é uma matriz A transposta? Que a representação é dessa forma. Eu vou trocar linhas por coluna. O que era linha passa a ser coluna. E o que era coluna passa a ser linha. Então, quem era linha aqui? Era 1, 2, 3. Aqui ela vai passar a ser coluna. Quem que era coluna aqui? 1, 4 passa a ser. Então, o que era linha passou a ser coluna. E o que era coluna passa a ser linha. Tá certo? Isso que é uma transposta. Tá? Então, toda vez que a gente falar, se eu tiver uma matriz A, M por N, então a matriz transposta vai ser N por N. Tá? Então, isso que é uma matriz transposta. Muito importante no conhecimento de matrizes. Agora vamos para... Vai ser rápido. Falar de multiplicação de matrizes. Tá? Para a gente multiplicar a matriz, também tem uma condição. Qual é a condição? Se eu quiser multiplicar uma matriz A, M por N, vezes uma matriz B, essa matriz B tem que ter o mesmo número de linhas do que a quantidade de colunas da matriz A. Então, N por K. Tá? Então, vamos observar aqui que esses termos aqui, tá, tem que ser iguais. Tá bom? Isso aqui vai sempre gerar uma matriz C
M por K. Ou seja, a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz. Tá bom? Vamos dar um. Isso aqui é uma parte do exemplo. Outra coisa é... Vamos seguir um exemplo aqui. Então, a matriz A. Um, dois, três. É. 4, 5, 6. Vou dizer que a matriz E vai ser uma matriz do tipo 2, 5, 3, 6, 4, 9. Vamos botar mais uma linha aqui para ficar legal. 5, 10. Tá? Então, a matriz A ela é do tipo 2 por 3. A matriz B é do tipo, a matriz E é do tipo 3 por 2. Opa, 3 e 3, então, linhas de número de colunas de A é igual ao número de linhas de E. Então eu posso gerar uma matriz C, que vai ser uma matriz do tipo 2 por 2, tá? E como é que vão ser os elementos dessa matriz C? Tá? Então a matriz C vai ser do tipo C1, 1, C1, 2, C2, 1 e C2, 2. E como é que vão estar esses termos? Sempre que a gente for fazer esses termos, a gente vai multiplicar a linha da primeira vezes a coluna da segunda matriz, tá? Obedecendo o termo que a gente tem. Então, se eu vou ter o termo C1, 1, eu vou pegar primeira linha de A vezes segunda coluna de B. De B não, de E, né? E vou adicionar os termos, tá? Então, o que é, quando eu falo isso aqui, o que eu estou falando? Vou pegar A1, 1 vezes B1, 1 mais A1, 2 vezes B2, 1 mais A1, 3 vezes B3, 1. Ou seja, vou pegar primeira linha de A, primeira coluna de E, tá? E vou multiplicar essas duas colunas, tá certo? E dar aquele termo lá. Então vamos lá. Quem é A1, 1? 1 vezes B1, 1. Quem é? 2. Mais A1, 2, quem é? 2 vezes B2, 1. 3. Mais A1, 3 vezes B3, 1, que é 4. Então isso aqui vai dar 2 mais 6 mais 12, que dá igual a 20. Certo? Bem, vamos pegar agora o termo C1, 2. Quem é C1, 2? Novamente,
primeiro termo, primeira linha de A vezes segunda, essa daqui é a primeira, tá? Segunda coluna de E, tá bom? Vamos representar agora em outra corzinha aqui. Caneta verde. Passei verde. Ah, tá aqui. Tá. Então agora vamos pegar, ó. Tá certo? Primeira com segunda, de verde. Vou até escrever de verdinho aqui. C11 quem é? 1. Aliás, aqui vai ser A11 vezes E1. Tá. Então, A11 vezes E21. Não, vezes E1, 2, tá? Mais A21 vezes E22. Não, tá certo. A31 vezes B vezes E2, 3. Tá certo? Eu peguei essa segunda linha aqui, segunda coluna de E. Tá? Então aqui vai dar quem? A11 quem é? 1. E12, 5. A21, 2. E22, 6. A31, 3. A23, 9. Então isso aqui dá 5 mais 12 mais 27. Isso aqui dá 44. Certo? Vamos continuar. C21 vai ser segunda linha de A mais primeira coluna de E. Tá? Agora eu vou fazer direto, tá certo? Vai ser quem? Um roxinho aqui, ó. Esse roxo com esse aqui. Certo? Então lá. 4 vezes 2. Tá certo? 4 vezes 2. Mais 5 vezes 3. Mais 6 vezes 4. Então isso aqui dá 8 mais 15 mais 24, 32 mais 15, 47. Certo? E o último termo, C22, que vai dar igual a segunda linha de A vezes segunda coluna de E. Tá? Agora vamos rodear de vermelhinho. Então, segunda linha de A, segunda coluna de E. Certo? Então vamos lá. 4 vezes 5 mais 5 vezes 6 mais 6 vezes 9. Então isso aqui dá 20 mais 30 mais 54 dá 104. Então os termos C1
vai ser 20. C12, 44. C21, 47. C22, 104. Ali? Vamos lá para ver. Então, pessoal, entendeu? Todo mundo entendido, sem problema? Propriedade da multiplicação. Ela também é associativa. Tá? Então ela pode ser A, B vezes C é igual a que multiplica B vezes C, certo? Ela pode ser, o que ficou faltando lá na outra foi essa, a propriedade distributiva. Só que ela pode ser distributiva à direita ou seja, A mais B vezes C vai ser A vezes C mais B vezes C, ou à esquerda, C que multiplica A mais B é igual a C vezes A mais C vezes B, tá? Ela também tem elemento neutro aqui só se for uma matriz quadrada, certo? Se não for matriz quadrada, ela não tem elemento neutro. Ou seja, A que multiplica I é igual a ou I que multiplica A é igual a onde I é a matriz identidade, certo? Tá bom? E, por último, tá? Falta uma condição. A gente pode dizer que uma matriz A vezes uma matriz B, se você fizer a transposta dessas matrizes, dessa matriz resultante, vai ser a mesma coisa que a matriz B transposta vezes a A transposta. Tá?
Uma propriedade só para vocês terem na cabeça, tá bom? Então, basicamente, agora é uma aplicação de tudo isso que a gente conversou, tá bom? Então, vou parar aqui agora, a gente já deu a teoria de matriz. Quarta. Aí tem outra coisa que também, matriz inversa. O que é uma matriz inversa? Tá? Vamos chamar aqui de uma matriz inversa. Quando a gente tem uma matriz inversa, também só vai funcionar se a matriz for quadrada, tá? Uma matriz inversa, aquela que já, se a gente multiplicar a matriz original vezes a sua inversa, a gente gera uma matriz identidade, tá? Então isso aqui que é uma matriz inversa, a gente vai trabalhar com ela no tempo, tá bom? Então só vamos até quarta-feira, já passei a teoria, agora nós vamos deixar para vocês fazerem alguns exercícios do livro, tá? É o capítulo 1 daquela parte 2 da coleção que vocês têm, é bem curtinha, tá? E vamos começar a fazer exercício com bastante presteza na quarta-feira. Lembrar que o professor Yuri também está botando uma videoaula no site, tá? No AVA. Se vocês tiverem mais dúvida, podem olhar, se não, podem me perguntar sem nenhum problema. Pessoal, até